A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem tá com frio? Meu pai não, ele adora frio. Vamos lá, gente. Tô nervoso, sempre fico nervoso quando eu vou pregar. Alguém uma vez falou, não, vai passar, não passa não. Eu continuo nervoso. Vamos abrir, por favor, em Provérbios. Eu não sei até que parte de Provérbios vocês já leram nas quintas, mas eu vou para o final, capítulo 31. Se vocês não viram, eu vou dar um spoiler hoje do final. Capítulo 31, versículo 10. Todos encontraram? A minha versão provavelmente vai estar um pouquinho diferente da de vocês, tá bom? Que essa aqui não, eu tô com uma versão que não tão convencional, mas vocês vão entender. Isso aqui fala da mulher virtuosa. E hoje eu quero falar para vocês da verdadeira virtude. Vamos ao texto. Minha versão vai estar um pouquinho diferente, tá, gente? Mas dá para acompanhar. Quem pode encontrar uma esposa exemplar? O seu valor excede o das pérolas. O seu marido confia nela de coração, e ela trará muitos recursos para ele. Ela trabalha para lhe fazer o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Procura suprimentos de lã e de linho e trabalha com mãos dispostas. É como aqueles navios mercantes que trazem de longe a sua alimentação. Ainda está escuro quando ela se levanta para dar comida à sua casa e ordens às jovens que a servem. Ela analisa um campo e então o compra, e com seu lucro planta uma vinha. Reúne suas forças e se lança ao trabalho. Vê que seus negócios vão bem, e a lâmpada dela fica acesa de noite. Leva suas mãos ao fuso com linho, seus dedos seguram a roca, acolhe o pobre e abre seus braços para o necessitado. Quando neva, não teme por sua família, já que todos estão duplamente agasalhados. Faz suas próprias colchas, veste-se de linho e de púrpura. O seu marido é conhecido nas portas da cidade quando se assenta com os líderes da terra. Ela faz veste de linho e as vende, supre os mercadores com cintos. Vestida de força e dignidade, pode rir dos dias que estão por vir. Quando abre a sua boca, fala sabiamente. Em sua língua, a instrução amorosa. Observa os negócios de sua casa e não come o pão da indolência. Seus filhos se levantam e a elogiam, assim como seu marido que a louva. Muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você ultrapassa todas. Isso é o que o marido diz para ela. O encanto é enganoso e a beleza pode desaparecer, mas a mulher que teme Adonai, nosso Senhor, será louvada. Que ela receba a recompensa merecida e que as suas obras sejam elogiadas às portas da cidade. Quando eu vejo esse texto, a primeira coisa que eu penso é: por que tem gente que fala que isso aqui é um livro machista? Não é disso que eu venho falar, mas é curioso, porque essa mulher aqui, hoje ela seria uma empresária. Ela seria de alta patente em algum prédio da Paulista. Porque ela faz de tudo. Ela compra terreno, ela vende linho, ela cuida da casa. Ela ao mesmo tempo é uma mulher empoderada e uma mulher do lar. Mas ainda não é disso que eu venho falar. Essa mulher é grandiosa. Essa mulher é incrível. É a mulher virtuosa, é a mulher que tem virtude. Mas nós, como igreja, como noiva de Cristo, devemos ter as mesmas virtudes dela. Pode, mas eu sou homem, mas a gente pode aprender com ela. Assim como a gente dá exemplo para todos, sejam como Salomão, sejam sábios como Salomão, sejam como Pedro foi, sejam como Paulo foi. Eu dou esse conselho para as mulheres, hoje eu vou dar conselho para a igreja inteira, homens, mulheres, jovens, idosos, sejam como uma mulher virtuosa. Eu tenho a minha em casa, ela está bem ali. Ó. Não conheci mais virtude maior do que essa na minha vida, gente. Como a gente age diante de um mundo que se diz plural? Hoje tudo é pluralidade, hoje tudo é... Como é que fala? Eu esqueci a palavra, mas... Oi? Não entendi. Elitivo? Relativo, não é bem essa palavra que eu quero, mas serve. Hoje tudo é inclusivo, é essa palavra que eu queria. Hoje se fala muito de inclusão e tem sua importância, não estou tirando a importância disso não.
Mas isso forma polos. Assim como a gente tem o Polo Norte e o Polo Sul, que são distantes, a gente tem polos. A gente tem pontos de divergência no meio dessa pluralidade. É um plural que não é tão plural, ele exclui algumas coisas. Ele exclui quem não pensa como eles. Ele exclui a gente. Todo mundo pode expressar o que quer, mas nós não podemos. Eu não posso chegar e falar que tal pessoa está em pecado mais. Eu não posso chegar e falar que tal pessoa está errada. Como eu posso agir diante disso? Como eu posso agir diante de um mundo que diz que tudo pode, mas eu não posso? Como eu posso agir diante de um mundo que diz que todo mundo pode fazer o que quer, você pode fazer o que quer, você pode ter o que quer, mas você não pode, porque você falou que o Joãozinho vai para o inferno. Você falou que o Joãozinho, na verdade você nem falou que ele vai para o inferno, você simplesmente falou que ele não vai para o céu. Cara, eu quero que você vá para o céu, mas você está em pecado. Ah, não pode, você está sendo opressor. É meio curioso isso, é muito curioso como o mundo está hoje. Porque todos têm voz, mas alguns não têm. E como eu devo agir diante disso? Uma vez eu falei, e acredito que foi aqui, se não foi aqui, foi no Guarapiranga, que Deus não chamou a gente para ser militante. Eu não estou falando de militante de tal político, ou de outro político, ou de uma causa. Militante em geral, porque militante, normalmente é um cara meio chato. A gente tem que ser militar. A gente cantava para as crianças. Quando eu era criança, cantava, eu sou um soldadinho de Jesus. A gente tem que ser o soldado de Jesus. O soldado recebe ordem e cumpre. O soldado não fica fazendo arruaça. A gente tem uma missão. E para cumprir essa missão, a gente precisa de virtude. De ter as virtudes necessárias. O que é virtude? A gente fala muito de mulher virtuosa. A virtude, ela é a força moral e a disposição firme e habitual para a prática do bem. É a boa qualidade moral de uma pessoa. No texto fala da mulher virtuosa, e ela, portanto, é aquela que tem prestígio e crédito por onde ela se encontra, e que mostra influência por onde ela anda. Assim como nós devemos ser. Eu não preciso esbravejar com alguém. Eu não preciso necessariamente tomar um tom um pouco mais duro, vamos dizer assim. Uma vez eu ouvi uma frase que ela diz muito, que a melhor forma de você ensinar e influenciar é pelo exemplo. Seja virtuoso, e as pessoas que estão à sua volta vão querer ser virtuosas também. Eu ouvia muito quando eu era criança, quando eu era adolescente, falando, não, porque tem que ser aquele crente que o cara fala, poxa, que pessoa legal, que pessoa maravilhosa, ela está sempre feliz, eu quero ser como essa pessoa. E quando eu era criança eu achava isso tudo muito inalcançável, de certa forma. Pô, só porque eu sou feliz, a pessoa vai querer ser feliz? Que estranho. Porque as pessoas querem as coisas diferentes umas das outras. Mas não, a gente tem que... O exemplo fala mais forte, sempre. O exemplo sempre fala mais forte. Eu aprendi o que eu aprendi na minha vida por exemplos. Eu aprendi a congregar porque eu tive o exemplo em casa. A minha filha vai aprender a congregar porque ela tem um exemplo em casa. E isso fala mais forte. A Bíblia diz, ensina o filho no caminho que... ensina o seu filho no caminho que deve andar. Ensina o seu filho não o caminho, mas ensina no caminho. Ensina você estando no caminho. Seja virtuoso e seu filho tende a ser virtuoso. Haja com virtude e as pessoas que estão perto de você vão querer ser como você, porque você vai ser mais agradável. Você vai ser um cara mais legal, uma mulher mais legal. Você vai ser aquela pessoa que fala, poxa, que legal, eu quero estar perto desse cara. Independente do que a pessoa acredite, ela vai querer estar perto de você. E aí você faz a obra. E aí você vai ser o militar para que Deus chamou. Vamos para o versículo 11. No versículo 11, fala que o seu marido confia nela de coração e ela trará muitos recursos para ele. Ela sempre faz o que é correto, a mulher virtuosa. Ela tem um senso de retidão incrível, porque o marido dela confia nela plenamente. Ele não confia nela só porque ela é a esposa. Quantos maridos a gente vê que fala mal da esposa, que não gosta da companheira que tem em casa? Lá fora tá cheio. Se ligar no jornal, provavelmente você vai ver uma notícia de um marido que matou a mulher ou que tentou matar. Isso é muito recorrente. Mas ele tem uma esposa que ele confia. Ele tem uma esposa a qual ele louva. E louva, nesse caso, é no sentido de elogiar.
no sentido de falar, nossa, que mulher incrível que eu tenho. Que mulher maravilhosa que eu tenho. Que ela cuida de tudo. Ela cuida de tudo. Ela trará muitos recursos para ele. Ela trabalha para lhe fazer o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Que recursos são esses? Nesse caso, está falando de uma mulher que trabalha fora. De uma mulher que não só consegue cuidar do lar, mas vai para fora fazer outras coisas. Nós, como noiva de Cristo, como a igreja, como o corpo de Cristo, nós cuidamos da nossa casa. A nossa casa está bem cuidada. A nossa casa física está bem cuidada. Essa igreja está maravilhosa, está limpa, o chão amadeirado, lindo, as paredes pintadas. Mas a gente tem que trazer recursos para cá. Eu não estou falando de dízimo. Isso eu vou deixar para o pastor falar. Não estou falando de oferta, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de recursos. Qual que é o melhor recurso que a gente tem? Qual que é o melhor recurso para fazer a missão que a gente tem? É o recurso de mão de obra. Qual que é a minha missão, Jairo? Olha, sua missão é falar para a pessoa que você conhece que ela precisa ir para o céu. Que você quer o bem dela. Mas para ela ser salva, para ela poder sair do que aflige a ela tem que vir e aceitar Jesus. Ela tem que reconhecer que houve um Salvador, que houve um sacrifício. E aí você tem mais um recurso para continuar a missão. Você vai ter feito uma missão maravilhosa de salvar uma alma, e você vai ter mais um recurso na casa de Deus, que vão ser você e mais uma alma nessa luta para salvar mais uma terceira alma. A mulher virtuosa traz recursos. Ela se preocupa em fazer os negócios da família andar. Ela cuida muito bem do lar, mas isso não é o suficiente. Mais para frente diz que ela foi lá comprar um terreno. Ela analisou um terreno e foi comprar um terreno. Olha que interessante isso. Ela não analisou um terreno, vou comprar um terreno porque eu quero fazer outra casa. Não, ela comprou um terreno e com o lucro desse terreno, ela reinvestiu. Ela analisa um campo, então compra. E com o seu lucro, ela planta uma vinha. Ela analisou um campo, comprou o campo. Acredito que seja um campo de alguma plantação, que era muito comum na época. E com o lucro, ela não simplesmente chegou para o marido e falou, o que já seria maravilhoso, ó, a gente comprei um campo com o dinheiro da família, ele rendeu tanto, tá aqui o dinheiro. Não, ela vai lá e comprou uma vinha. Comprou uma vinha, agora ela chega em casa e fala, amor, além de uma plantação a mais, a gente pode fazer vinho. E agora nós temos 2 ativos em casa. A gente tem mais 2 fontes de renda. Essa mulher foi lá e conquistou isso sozinha. Em nenhum momento do texto fala que o marido pediu. Ela simplesmente teve um estalo e falou, eu posso fazer mais. Isso aqui não é o suficiente. Fazer o que eu faço é muito bom. Cuidar da minha família é maravilhoso. Cuidar dos meus filhos é lindo. Mas eu posso fazer um pouco mais. Eu posso fazer um pouco mais. E eu falei no começo da minha esposa, mas sem falsa modéstia, é essa mulher que eu tenho em casa. Eu aprendo muito com ela. Eu aprendo muito com ela porque quando eu penso que não, ela vai lá e me arruma uma solução para um problema que eu não sabia que eu tinha. É incrível. E por que a gente não pode ser assim? Na verdade, a gente deve ser assim. A gente deve ser assim na casa de Deus. A gente falava muito uma coisa no Bereato, que era, você vai trazer um problema, tenta me trazer já a solução. Não me traga só o problema. Traga o problema e me propõe uma solução. Isso é um exercício criativo inacreditável. A mulher virtuosa faz isso. Essa é a parte que ela é virtuosa no seu lar. Ela traz recursos para o seu lar, ela cuida dos seus filhos, assim como nós temos que cuidar dos que estão aqui. Você ganhou uma alma, ele é o seu filho em Cristo. E você é o pai dele, a mãe dele em Cristo, ou dela. Você cuida dessa pessoa como se fosse uma criança que depende de você. Em termos, em aspas, né? Porque ela não sabe a palavra, ela não sabe o caminho que deve andar, ela não sabe para que serve um jejum. Porque ela acabou de chegar, ela não tem obrigação de saber nada. Mas você salvou essa alma, você tem essa responsabilidade. Mas também tem a responsabilidade de trazer mais recursos. Fazer uma coisa só é bom, mas a gente pode fazer mais. Ela também é virtuosa fora do lar. Vamos comigo, por favor, ao versículo 16. Que é onde eu falei que ela analisa um campo, então compra. Ela
e com lucro ela planta uma vinha. Ela reúne suas forças e se lança ao trabalho. Ela vê que seus negócios vão bem. E aqui me chama a atenção. A lâmpada dela fica acesa de noite. Leva suas mãos ao fuso com linho, seus dedos seguram a roca, acolhe o pobre e abre seus braços para o necessitado. Isso é uma coisa muito interessante. Ela vê que os negócios vão bem, os negócios que eu já citei, mas a lâmpada dela está acesa à noite. O que tem de especial nisso? É uma lâmpada de óleo, igual aquela lâmpada do Aladim. Você bota um óleo, naquele biquinho lá sai uma chama, você vai lá e acende. Qual que é o especial? Por que está ressaltando que a lâmpada está acesa de noite? Eu estava pensando nisso. Porque se você precisar levantar às 3 da manhã, porque você tem uma emergência, porque o seu filho está passando por uma necessidade que você tem que levar no hospital, qualquer coisa, você está com o local iluminado, você está com seus olhos atentos, você está pronto. Minha lâmpada está acesa, a luz está acesa, tem uma luz acesa porque se eu precisar levantar e pegar a chave do carro, eu sei onde está. Eu não vou perder meu tempo. Ela está atenta a todas as necessidades. E isso não é o suficiente? Ela levar as mãos ao fuso com o linho quer dizer que ela está fazendo costura. Está ocupando o tempo dela. Mas ao mesmo tempo ela acolhe o pobre e abre seus braços para o necessitado. Ela faz boas ações para fora. Ela faz, como eu posso dizer, ela faz o que uma ONG faria. Nessa época de tanto frio tem gente alimentando lá, dando sopa para pessoas de rua. A mulher virtuosa faz isso. Ela acolhe os pobres. Você está necessitado? O necessitado nem sempre é o morador de rua. O necessitado pode estar do seu lado e você não sabe. Pode ser alguém que precisa de uma roupa e a pessoa está com vergonha de pedir. Pode ser uma pessoa que precisa de uma ajuda. Pode ser uma pessoa que precisa de um emprego. Pode ser uma pessoa que precisa de um conselho. Um conselho seu, um sorriso seu pode mudar uma vida. E isso tudo é bíblico. Isso tudo é bíblico. Muito coach, muito livro de autoajuda vai falar isso e aquilo. Mas a Bíblia está falando, ajuda quem está do seu lado. Como igreja, como noiva de Cristo, como pessoa virtuosa. Porque você já é aquela pessoa virtuosa que eu falei no começo. A pessoa quer estar perto de você. Quem quer estar perto de alguém virtuoso, automaticamente a pessoa se abre. E quando a pessoa se abre, é a sua oportunidade de fazer mais. De ir um pouco mais além. De olhar e falar, não, peraí, essa pessoa está contando a história... E você olha e fala, caramba, fulano só fala história triste, né? Eu já passei por muita gente assim. Só chegava perto de mim para falar história triste. Aí, não, porque eu tô com problema, porque menino, vixe, deu uma dor de cabeça aqui, deu uma cãibra. Eu falava, nossa, eu bati o joelho, a pessoa, meu Deus, eu tô com uma dor no joelho há 3 meses que não passa, já passei no médico, não sei o quê. A pessoa está se abrindo. Porque ela confia. Minha filha concorda. Ela confia, e porque a virtude faz isso, ela faz a pessoa se abrir com você. Olha como tudo vai se encaminhando, quando eu era jovem, na Bereana mesmo, na Bereana sede, e foi o irmão Tavares, se eu não me engano, um tempo ele regiu a orquestra, ele falava, olha, não tem desculpa para não pregar Jesus. Não tem desculpa para não falar a palavra. Porque o pastor Walter fala que ele fala com as pessoas no caixa do mercado. Ele fala com a atendente da farmácia. Ah, mas eu tenho vergonha. Sabe o que ele fazia? Isso eu achei muito interessante. O que ele fazia? Ele pegava uma Bíblia, comprava uma Bibliazinha pequena, fazia uma dedicatória no início aqui que tem as páginas em branco. Ele ia no shopping, almoçava no shopping, deixava a Bíblia na mesa. Se afastava, terminava de almoçar, se afastava e ficava observando. Ficava ali, nas redondezas da área de alimentação, observando. Até que em algum momento alguém pegava aquela Bíblia, falava, nossa, tem uma Bíblia aqui. E aquela pessoa abria a Bíblia. E quando a pessoa abria a Bíblia, no começo estava escrito aqui, essa Bíblia é para você, porque eu sei que uma dedicatória bem bonita. Deus me fez com que eu deixasse essa Bíblia para você, porque ela vai te ajudar, porque aqui tem a solução para o seu problema, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Uma coisa bonita. E ele falava, tá vendo? Eu não precisei falar, mas eu sei que eu estou semeando. Eu não precisei vencer a minha vergonha de falar em público, mas eu estou semeando. Eu estou fazendo a obra. E aquelas Bíblias que ele deixou lá, que ele fazia isso com frequência, acredito que deve fazer ainda, com certeza tocou a vida de alguém.
Pelo menos uma pessoa nesses anos todos que ele fez isso, vai ser abençoada. Vai olhar e falar, rapaz, eu não pensava que eu precisava disso aqui. Eu não pensava que eu precisava de um livro que eu olhasse aqui e falasse, nossa, que Deus é amor, mas que também mostrasse o defeito das pessoas. Que também mostrasse que Davi, o escolhido de Deus, pecou. E pecou feio. Fez coisas graves, mandou o homem para a morte. Mas por que ele era o preferido de Deus? Porque depois ele percebeu e se arrependeu. Peraí, se Davi fez tudo isso, de horrível, e se arrependeu, e continuou sendo o preferido de Deus, tem solução para mim. Tem solução para o meu problema. Que meu problema é? Contra um cara que mandou praticamente assassinar o cara. Mandou assassinar um soldado. Obrigado. Isso é ser virtuoso fora do lar. Porque ser virtuoso aqui é bom, mas é até fácil. Porque todo mundo está na mesma vibe que eu. Todo mundo aqui adora a Deus, todo mundo dá glória a Deus, todo mundo fala o que eu falo. Mas lá fora é mais difícil. E essa é uma das partes da missão para a qual Deus chamou a gente. Agora, eu quero falar, para finalizar, virtude acima da aparência. Vamos para o versículo 30. É o penúltimo versículo. Na minha versão fala assim: que o encanto é enganoso e a beleza pode desaparecer. Mas a mulher que teme ao Senhor será louvada, e que ela receba a sua recompensa merecida, que as suas obras sejam elogiadas às portas da cidade. Não fala aqui que a mulher virtuosa é uma mulher belíssima. Não fala aqui que ela tem os olhos mais lindos que o mundo já viu, que os olhos dela são iluminados, que ela tem um cabelo vasto e sedoso, que ela... Não fala. Por que não fala de aparência? A única coisa de roupa que fala também aqui dela é algum momento que fala que ela se veste de linho fino e púrpura, quer dizer que ela tem uma roupa com uma certa qualidade. Mas ele não se atém quase nada a isso. Por que não fala de beleza? Por que não fala que ela é a mulher mais linda que o marido dela já viu? Porque o marido dela cai de joelhos com tanta beleza, que ele se derrete. Sabe por quê? Porque beleza não importa. Aparência também não importa. As suas roupas, caras, baratas, roupa de segunda mão, roupa que foi ganhada, ou, sei lá, um tênis Nike de 10 mil reais com a assinatura do Michael Jordan, não importa. Não importa. Nada disso importa. Tudo isso não tem outra palavra, tudo isso é efêmero, tudo isso passa. O tênis que o Michael Jordan assinou, um dia vai virar pó. A roupa cara da Oakley também vai desaparecer, as traças vão comer um dia. A beleza da juventude se vai com a idade. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa será elogiada, essa será lembrada. A igreja que realmente teme, o homem, o membro da igreja, o servo, a serva, a criança, que realmente se ajoelha, que realmente entende o que está aqui. Porque é muito fácil ler da boca para fora. Tem muita gente que deixa a Bíblia aberta em casa em Salmos. Isso não faz nada. A Bíblia não é um livro mágico que vai estar aberto em Salmos e beleza. Minha casa é abençoada porque a Bíblia está aberta em Salmos. Eu vou ser abençoado porque eu sei de qual o Salmo 91. Você sabe de qual o Salmo 91? Ótimo. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Mas isso não vai te salvar. Isso não vai fazer sua vida melhorar. Isso vai fazer você ter decorado um texto. Assim como tem gente que sabe as leis da Constituição do país de cor. E nem por isso o cara é um exemplo de lei, de cumprir a lei. Muito político aí sabe a lei de cor para poder quebrar a lei. Nada disso importa. O que importa é servir ao Senhor. E sabe o que realmente eu vejo aqui? A gente tem que refletir a Cristo, certo? A gente sempre fala isso, a gente tem que ser imitadores de Cristo. A beleza não importa. Isso aqui foi uma coisa que eu achei muito interessante, que veio à minha mente.
quando estava preparando esse texto. Porque a Bíblia diz que o nosso Senhor não se via formosura nele. Então por que a minha beleza vai importar se não tinha formosura no Filho de Deus? Ele não era nenhum galã da novela da Globo. Ele era um cara comum. Se você olhasse para ele na rua hoje, seria como o Fernando falou, é um Muhammad. É um árabe, um judeu, tanto faz. Os dois são parecidos. Você podia achar que ele é qualquer pessoa do Oriente Médio. Não havia formosura, porque a beleza não importava nele. Mas todo mundo se encantava com ele, porque tinha algo mais ali. Tinha uma virtude diferente ali. As roupas também não importam. Se são caras, se são baratas. Porque Jesus uma vez disse que eu estive nu e vocês me vestiram. Porque não importa a roupa. Não importa se tem ou se não tem. Importa o que você faz para quem está precisando. Importa o que você faz para quem precisa ouvir falar que Jesus o ama. Que foi feito um sacrifício para expurgar os pecados dele. Aquela fala maravilhosa, rebuscada, que muitas pessoas têm. E tem gente que fala assim naturalmente, eu admiro. Mas tem gente que fala assim para se mostrar. Fala doce. Também não importa. Ele andava com marginalizados. Assim como a mulher virtuosa abria os braços para os pobres e necessitados. Entre os pobres havia marginalizados. Havia algum Zaqueu ali. Havia alguma mulher da vida ali. Assim como Maria Madalena foi. A mulher virtuosa, ela tem todas as características de Cristo. Ela tem todas as características de ser a noiva de Cristo. Estão todas as características que nós deveremos ter. Quer alcançar o céu? Quer alcançar Jesus? Quer alcançar as bênçãos de Deus? Apenas isso. Seja virtuoso. E é isso que Deus me pediu para trazer, irmãos. Amém?